Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu gostaria muito de agradecer à Cinética pelo convite, a equipe toda, o Ramiro, principalmente, que é um cara que está incentivando muito aí os estudos nessa área da física esportiva, de treinamento também, e por estar compondo esse congresso de fisioterapia esportiva da Cinética, que está sendo bem bacana, eu acho que está tendo uma repercussão bem legal. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Fico muito feliz de poder falar de um tema que é muito legal para mim, que é a instabilidade do ombro, e pensar em todos os panoramas que eu vou mostrar, desde as repercussões do porquê que a gente precisa ou não operar o ombro, em qual caso a gente vai ter melhores ou piores resultados. E a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Desde já eu agradeço novamente e fico à disposição para vocês tirarem dúvidas comigo também, entrarem em contato para a gente poder ter essa troca, esse feedback, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de instabilidade do ombro no atleta, tá? Bem específico, bem direto para o atleta. Vamos lá. Então, primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia, a biomecânica e a cinesiologia do ombro, que é a base de tudo, senão a gente não consegue evoluir com isso. Vamos falar sobre a instabilidade em si, sobre o tratamento conservador, tratamento cirúrgico e a evolução do tratamento. Vou tentar ser bem didático para poder dar opções para vocês realizarem nos seus pacientes também. Bom, então quando a gente fala de tratamento pós-operatório, eu acho que quando eu vou dar meus cursos, quando eu vou falar em aula, eu gosto de colocar essa imagem porque no tratamento pós-operatório todo mundo quer fazer. Pensar de uma forma muito simplista e colocar esses protocolos exatos, sabe? Protocolos são feitos para a gente poder entender melhor o que a gente não pode fazer, em quais momentos a gente não pode fazer alguma coisa, e a gente vai evoluindo progressivamente, certo? Todo mundo está indo para uma direção, eu quero caminhar para outra. Eu quero caminhar para a gente pensar de uma forma um pouco mais complexa e agir de forma simples. Então, a nossa terapêutica, ela pode ser simples. A intervenção, ela pode ser simples. Mas o nosso raciocínio e as nossas ideias para isso tem que partir de um contexto um pouco mais complexo, tá bom? Então, eu quero levar vocês para outro lado também, para esse outro panorama da discussão de pós-operatório de ombro. Desculpa a minha voz, estou um pouco rouco pelos jogos aí dessa semana também. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de anatomia, a gente tem que pensar em todas as articulações do ombro e tudo o que interfere, tudo que interage. Então a gente tem que olhar para o ombro, lógico, para a anatomia da articulação escápulo-torácico, glenomeral, acromioclavicular, só que a gente tem que pensar na interação disso. E não só na interação do ombro, mas a interação da cervical, da torácica, do membro inferior, de toda a cadeia cinética que vem sendo discutido muito hoje. Acho que a gente não pode mais pensar em anatomia segmentar sem pensar em toda a dissipação de cadeia cinética também, ok? Quando a gente fala de instabilidade, eu preciso que vocês entendam o posicionamento dos ligamentos e a função deles específicas. Então, no ombro, vamos acompanhar aqui na seta. Aqui, na articulação glenomeral, eu tenho alguns ligamentos importantes, tanto na região anterior, quanto essa foto à direita na região posterior. E o mais importante é pensar que eu não consigo delimitar exatamente os ligamentos do ombro. Ele não é igual ao do joelho, que é muito bem definido, um feixe definido. O ombro, ele é um prolongamento da cápsula articular. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber exatamente onde está e a gente vai ter que inferir mais ou menos o local e pensar nas funções dele. Então, vamos pensar assim. Nessa região antero-inferior, eu vou ter um ligamento muito importante aqui que eu vou falar para vocês. Só que vamos começar de cima para baixo, que é mais fácil entender. Se a gente for pensar na posição anatômica, com o nosso braço ao lado do corpo, essa região mais superior do ombro, eu tenho um ligamento glenomeral superior. Um pouco mais abaixo, glenomeral médio. Um pouco mais abaixo, perto da axila, glenomeral inferior. Então, existem essas três divisões. A região superior, ela vai restringir, o ligamento glenomeral superior vai restringir
os movimentos de rotação mais baixos, tá? Com o braço mais perto do corpo. Conforme eu vou abduzindo meu braço, eu vou elevando ele e aumentando os meus graus de rotação, eu vou aumentando a tensão no ligamento glenohumeral médio e posteriormente no ligamento glenohumeral inferior, quando eu estou com essa posição de 90 a 90, ok? Então, esses ligamentos, eles, dependendo da posição, eles vão estar sendo mais tensionados ou menos tensionados. No caso da instabilidade, a gente vai precisar se atentar bastante ao ligamento glenohumeral inferior, que ele é dividido em 3 bandas: a banda anterior, posterior e o recesso axilar, tá bom? Então, lembra, ligamento glenohumeral inferior dividido em 3 bandas, ok? É ele que vai ser mais tensionado nessa posição aqui em cima, 90-90. E aqui atrás é importante mostrar a cápsula posterior, tão famosa que a gente discute em relação ao ombro do arremessador, como a Sheila, se eu não me engano, falou para vocês também. Então, tem que atentar bastante para a importância dessa cápsula posterior. Vamos lá. Essa cápsula articular, ela tem uma função muito importante, porque como no ombro tudo tem que estar muito interagindo, não pode ter nada segmentado. Então dá uma olhada na cápsula articular, como ela abraça a articulação glenohumeral, ela incorpora tudo. E aí, olha aqui embaixo como é interessante o recesso axilar, né? Como é interessante essa redundância da cápsula, porque o ombro precisa de muito movimento. Se ele não tiver movimento, é uma articulação que não funciona. Então, essa cápsula tem que ter uma redundância maior para permitir o movimento articular amplo dessa articulação, ok? Então, essa cápsula articular ela é geralmente 2 vezes maior do que a cabeça do húmero, justamente por isso que eu falei. Ela é redundante na região inferior, ela tem íntima relação com os ligamentos, então os ligamentos, a cápsula, eles se interagem. Difícil você segmentar igualzinho a gente faz nas outras articulações. Ela é um estabilizador extremo, então ela também participa da estabilização articular, tá? E as lesões da cápsula diminuem a pressão negativa intra-articular, tá? Aumentando essa instabilidade. Então, quando você tem alguma lesão capsular, alguma rotura dessa cápsula, você tem que pensar que esse ombro vai perder aquela pressão negativa, aquela adesão, coesão que ele tem para manter essa articulação firme, ok? Outra estrutura que a gente tem que é muito importante para a estabilidade glenohumeral é o labrum. O labrum ele vai aumentar essa cavidade glenohumeral, né? Tá vendo essa imagem como ele abraça a cabeça do húmero, literalmente, tá? Então ele vai ter uma importância muito grande. Outro que vai dar estabilização é o cabo longo do bíceps, que vai passar aqui por cima e também vai dar essa estabilização na cabeça humeral. Ele vai aumentar o labrum, a área de contato, 9 milímetros de superior e 5 milímetros anteroposterior. Ele aumenta essa resistência à translação anterior em 20%, tá? Então ele é uma boa função de estabilização anterior do ombro. É ponto de origem do cabo longo do bíceps, como eu tinha falado, e ponto de inserção do ligamento glenohumeral médio, inferior e da cápsula articular também. Então, olha como não só a cápsula e os ligamentos, eles também estão ligados no labrum. Então, está tudo interagindo. E aí, a gente fala agora dos estabilizadores estáticos, mas a gente também tem no ombro os estabilizadores dinâmicos. Então, a musculatura do ombro, ela também vem para estabilizar como uma capa mesmo, né? Como um manguito, estabilizando essa articulação. Então, a gente tem todos os músculos do manguito na região posterior, anterior e posterior, tá? Muito importante para essa estabilização. Então, o manguito precisa estar equilibrado e funcionante, com um bom tempo de reação, para que esses músculos estabilizem bem essa cabeça humeral e tentem centralizar. Quando vai mudando o eixo de centralização, seja por um desequilíbrio muscular ou uma alteração capsular, o ombro vai ter mais instabilidade, ele vai ter mais movimento. Então, ele precisa estar firme para poder funcionar bem, ok? Então, a gente tem que pensar também nos músculos glenohumerais e escapulotorácicos participando da estabilização do ombro. E aí, quando a gente fala de instabilidade, a gente tem que pensar que é uma condição relativamente grande.
de 1 a 2% da população tem instabilidade no ombro. Todo mundo conhece alguém na família, algum amigo que já teve uma luxação de ombro, por exemplo, tá? Ela é 3 vezes mais comum em homens, tá? Os homens se expõem mais a esportes que têm luxações de ombro. Outro fato interessante, 90% das luxações são anteriores, então dificilmente a gente vai tratar uma luxação posterior ou multidirecional, é um caso mais difícil, tá, de se tratar. Então, a maioria delas é anteriores. E outra coisa muito interessante, quando a gente fala em luxação, a gente tem que pensar em trauma, tá? Dificilmente alguém vai luxar o ombro simplesmente porque ele fez algum movimento e o ombro saiu do lugar. Geralmente tem um trauma associado, seja um outro jogador batendo, seja ele caindo, seja caindo um objeto sobre o braço. Então, vai ter um trauma associado, tá? Outra coisa interessante nessa população, os pacientes com menos de 20 anos têm uma recorrência muito grande. Então, o mais importante é a gente entender quando que foi o primeiro episódio de luxação no ombro. Dependendo da data do primeiro episódio de luxação, o prognóstico é totalmente diferente. E as taxas vão ficando menores de recorrência conforme ele vai ficando mais velho. Então, quanto mais velho o primeiro episódio, menor a taxa de recorrência dessa luxação, ok? Então, a gente falou do mecanismo traumático, principalmente. Aqueles outros 5% são por mecanismos atraumáticos. E aí a gente tem que pensar o que pode provocar essa cascata. Lembra que eu falei que todos aqueles desequilíbrios, tanto musculares quanto capsulares, podem alterar o eixo de rotação do ombro? Isso é pela cascata do ombro do arremessador, que vocês também viram, causando uma microinstabilidade nessa articulação, fazendo com que ele evolua com uma alteração de eixo de rotação. Isso faz com que ele movimente mais para algum lado ou tenha um movimento maior do que essa articulação está acostumada. E isso é uma microinstabilidade também. Então, quando ele tem microtraumas repetitivos, tá naqueles movimentos de aceleração e desaceleração do braço, ele vai ter aquela contratura de cápsula posterior inferior, vai ter o GIRD, que é o déficit de rotação medial, isso vai alterar todo o centro de rotação, tá? E vai tendo lesões associadas, mas o mais importante é que essa mudança do centro de rotação do húmero é uma causa de instabilidade. Esse ombro vai mexer mais do que ele precisa, ok? Quando a gente fala do trauma, como eu disse, aqui tem algumas imagens para exemplificar. Então, queda em cima do ombro, um trauma direto na articulação. Eu posso ter traumas tanto direto na articulação quanto mais adjacentes, né? Moto velocidade, esporte de escalada, tem muita queda em alta velocidade. A gente tem que ter alguns cuidados com a luxação do ombro. Ou até mesmo uma queda com o braço estendido. Então, no ombro a gente tem, dependendo da direção e da força do vetor de força, a gente vai ter alterações muito importantes em relação a qual lesão ele vai ter. Se ele cai com o braço estendido, ele pode ter lesões de punho, cotovelo, ombro, pode ter multilesões aí que a gente pode discutir mais para frente também. A instabilidade anterior, ela geralmente é causada por traumas diretos, como eu tinha dito anteriormente, e o contato físico ou queda sobre o braço estendido são os mecanismos mais comuns para isso acontecer, tá? Principalmente indivíduos jovens e ou atletas menores de 28 anos, ok? Então, atleta jovem, dificilmente vocês vão pegar um paciente com 40, 50 anos que teve uma luxação do ombro. E como eu tinha dito anteriormente, dependendo da idade do primeiro episódio, o prognóstico muda completamente. Então, pensar que um paciente próximo dos 20 anos, ele vai ter uma grande chance de ter que fazer um tratamento cirúrgico, enquanto uma pessoa de 40 anos talvez não precise desse tratamento. Agora, o porquê que é importante a gente entender a instabilidade do ombro? Olha como ela causa alterações no ombro com o passar do tempo. Então, esse artigo ele pegou pacientes que tinham instabilidade do ombro, tá? E ele avaliou amplitude de movimento e força, comparando quem tinha instabilidade
com quem não tinha instabilidade. Então, dá uma olhada aqui no arco de movimento de rotação medial, os pacientes com lesão tinham 69 graus, sem lesão 81. Rotação lateral, 84 com lesão, 104 sem lesão. Força dos rotadores mediais, 8,8 para quem tinha lesão, 11,4 para quem não tinha. Rotadores laterais, 8,7, 10,5. Ou seja, todas as amplitudes de rotação e de força estão alterados nesse paciente com instabilidade, porque ele vai deixando de usar o braço dele da melhor forma possível, porque ele sabe que se ele exigir grandes amplitudes, o ombro dele pode sair do lugar, ou se ele fizer grande esforço, pode sair do lugar. Então, o grande problema da pessoa conviver com essa instabilidade é ele manter o braço inutilizável ou com uma utilização menor. E ele vai causando alterações. Concorda que se ele mexe menos, faz menos força, vai negligenciando aquele braço, ele vai ter alterações significativas do ombro que podem repercutir para outras articulações ou que pode repercutir para uma perda significativa de movimento causando uma artrose. Então, alguém que tem instabilidade que não mexe, ele vai perder amplitude articular e pode ter uma artrose naquele lugar instalado, ok? Então, ter instabilidade e não tratar ou manter essa estabilidade durante muitos anos é prejudicial para o nosso paciente. Quando a gente fala em tratamento conservador, a gente tem poucos estudos falando sobre isso, porque, como eu disse para você, é difícil um paciente com instabilidade do ombro tratar conservador com esportes de alto rendimento ou com grandes exigências. O tratamento conservador ele vai estar mais segmentado para os pacientes mais velhos ou com uma demanda muito baixa. Se o paciente não faz muito esporte, ou é um paciente que teve uma queda específica, não é o esporte que ele estava praticando, não necessariamente ele vai precisar operar. Agora, se a gente está pensando específico em atleta, dificilmente a gente vai optar por tratamento conservador, pelo risco da recidiva do ombro, tá? Esse estudo aqui, ele quis ver se tinha benefício de usar alguns tipos de tipóia. Então, ele comparou a tipóia tradicional, a tipóia com abdução e a tipóia com esse dispositivo que ficava imobilizado em rotação lateral, numa tentativa de cicatrização melhor para o tratamento conservador com esses pacientes. E o que eles viram? Que ficar com a tipóia, por exemplo, em rotação medial por mais de uma semana não tem benefício nenhum nos pacientes com o primeiro episódio. Então, antigamente se pensava muito que imobilizar esse ombro na fase inicial faria com que ele conseguisse cicatrizar esse ligamento e não ter uma instabilidade. Mas pelo que os estudos viram, quando tem essa lesão, pode até haver alguma cicatrização, porém ela não vai ser efetiva no quesito da estabilidade do ombro. E a imobilização em rotação externa, ela talvez possa ter alguma cicatrização maior, mas não mudou as taxas de recorrência, tá? Primeiro que é difícil a gente utilizar um pouco mais esses dispositivos de rotação externa, porque dificulta um pouco o dia a dia do nosso paciente, né? E também porque não teve muitas mudanças em relação à taxa de recorrência. Então a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente fala de tratamento conservador no quesito cicatrização. Quando a gente fala em tratamento conservador, eu quero que vocês pensem em relação a se o paciente tem alta demanda ou se o primeiro episódio dele foi mais tarde, tá bom? Quando a gente fala em atleta especificamente, esse estudo ele fez um segmento de 2 anos com 45 atletas, tá? O que eles fizeram? Durante a temporada, todos os atletas que tinham luxações do ombro, eles acompanharam para ver como que eles iam evoluir durante a temporada. Dos que tiveram luxação de ombro, 73% retornaram ao esporte com 5 dias de afastamento. Então você olha e fala, pô, eles foram bem, retornaram ao esporte. Porém, desses 73% que retornaram ao esporte, somente 27% retornaram e completaram a temporada sem novos episódios de instabilidade. Ou seja, dos que tiveram luxação, a gente tem 1/4 que vai conseguir terminar a temporada. E a gente ainda não sabe como. Mas o resto vai ter novos episódios de luxação ou subluxações, ou vai ter sensação de apreensão, ou não vai usar o braço direito.
Então, quando a gente fala de atleta, a gente tem que pensar que dificilmente ele vai conseguir se manter jogando em alto nível com uma instabilidade do ombro, ok? Então, teve luxação durante a temporada, tem uma chance muito pequena, em 27% dele conseguir terminar essa temporada sem ter uma nova luxação. E quais são os fatores que a literatura traz sobre isso? Alguns fatores que existem comprovações, outros menos, tá? Mas fator primário, ser homem. Então, ser homem na instabilidade do ombro é um fator de risco associado aí com 3,2 vezes mais, tá? Pessoas mais novas do que 40 anos, então acima de 40 anos a gente já começa a ter menos casos de instabilidade. Então ter menos que 40, 13,5 vezes mais que você vai ter uma instabilidade do ombro. E frouxidão ligamentar também estava associado em 2,7 vezes mais pessoas com instabilidade. Agora a gente tem que pensar, aqui é o EASY Score, que é para uma escolha de tratamento cirúrgico que os médicos utilizam. Mas eu estou trazendo aqui não só para a gente pensar na escolha cirúrgica, mas para a gente pensar no perfil do nosso paciente. Então, ele traz alguns fatores importantes que se analisam, que eu acho interessante a gente discutir. Então, pensa assim, idade. Ele tem menos ou mais de 20 anos. Concordo que isso influencia bastante? Então, o paciente teve a luxação do ombro, né? Com 18 anos, qual que é o prognóstico dele? Provavelmente ruim. Se ele teve com mais de 20 anos, prognóstico um pouco melhor. Grau de participação esportiva. Ele é competitivo ou recreacional ou não faz atividade física? Isso também tem uma importância muito grande. Então, se ele é competitivo, dificilmente ele vai conseguir ficar sem uma cirurgia. Se ele é recreacional ou não faz nenhum esporte, talvez possa se optar pelo tratamento conservador. O tipo de esporte que ele pratica, se é por contato ou overhead, ou se ele pratica outros tipos de esporte. Então, se ele pratica esporte de contato, como rugby, basquete, ou beisebol, handball, dificilmente ele vai conseguir ficar sem uma cirurgia. Agora, se ele faz um esporte que não exige tanto do ombro, por exemplo, futebol, ele talvez consiga ficar com um tratamento conservador. Frouxidão ligamentar associada também. E, além disso, os fatores da lesão mesmo anatômica, tá? Então, pensar na idade do paciente, no grau de competitividade e no tipo de esporte, a gente já consegue ter alguma delimitação para onde que vai o tratamento conservador ou cirúrgico também. Quando a gente fala de tratamento cirúrgico, eu vou mostrar 3 tipos de tratamento cirúrgico para vocês, tá? O primeiro deles é a lesão de Bankar, que é a correção dessa lesão, que é o mais comum, que é a lesão antero-inferior da glenoide. Então, teve aquela ruptura do ligamento glenomeral inferior, principalmente a banda anterior, tá? Então, tem um destacamento desse labrum e desse complexo labrum, ligamento, cápsula articular, da região antero-inferior, dessa região bem axilar, que é a posição que mais está estressado a 90 graus, ok? Então, nessa lesão é feito reparo artroscópico. Do destacamento aqui, a gente consegue ver nessa figura A, bem o destacamento labral junto da glenoide, tá? A passagem das âncoras para a sutura desse complexo cápsula ligamentar e o posicionamento das âncoras. Então, ela é antero-inferior, ok? Tudo antero-inferior. O tratamento final, teoricamente, fica assim, com esse restauro do complexo cápsula ligamentar antero-inferior. Essa é a posição, essa é a imagem real de como ficam as suturas. E aqui a gente discute um pouco os protocolos de retorno para essa terapêutica. Então vamos pensar o seguinte, eu vou voltar nessa imagem, porque lembra que eu falei que é antero-inferior, certo? Essa lesão. Então, ó, olha a posição do meu braço. Se eu suturei alguma coisa que me sustenta aqui, esse vai ser o último movimento que eu vou fazer. Então vamos pensar no pós-operatório. A gente tem que pensar em função. Então eu penso em rotação lateral e elevação. Quando eu falo nesses dois, vamos pensar na evolução dos movimentos nessa fase.
Se eu estiver levantando meu braço próximo de mim, eu tenho menos chance de tensionar esse ligamento, certo? Lógico que aqui em cima eu tensiono mais, mas se eu levantar até próximo de 90 graus, eu vou ter pouca tensão aqui. Ou se eu rodar o meu braço próximo do meu corpo, meu braço está colado no meu corpo e eu estou rodando o externo, concorda que eu também vou ter pouca tensão? Lembra que é o ligamento glenohumeral superior? Se eu começar a abduzir um pouquinho, eu começo a ter um pouco de tensão, mas a minha maior tensão vai ser aqui. Então, se a gente pensar no pós-operatório de tensão, eu vou dar mais tensões abaixo, com o braço próximo do corpo e com elevações próximo do corpo, para depois ir evoluindo progressivamente com movimentos acima da cabeça, tanto de elevação como rotação lateral, certo? Então, se eu for pensar quanto tempo demora para essa cicatrização ficar boa? De 4 a 6 semanas, certo? Tecido mole. Se eu pensar de 4 a 6 semanas, até a sexta semana eu não posso nem pensar em fazer isso ou isso aqui. Então eu vou me ater a movimentos próximos de 90 graus com rotações baixas, ok? Isso até a sexta semana. Da sexta semana até a 12ª semana, vai ser onde eu vou evoluindo progressivamente a tensão que eu vou dar, tanto de rotação quanto de elevação. E a gente vai progressivamente fazendo isso, para que com 12 semanas, ou seja, 3 meses de pós-operatório, eu esteja com uma tensão adequada para esse tecido que foi cicatrizado. Então, até 3 meses, eu vou evoluindo esse paciente. Não quer dizer que só com 3 meses eu vou poder colocar o braço dele aqui em cima, mas progressivamente a gente vai evoluindo, tá? Sem pressa. Aí vamos voltar aqui. Então, eu falei tudo para vocês, agora a gente vai no protocolo. O protocolo existe para a gente só olhar, não para a gente ficar usando somente ele. Então, olha aqui, ó. 3 semanas, 90 graus de flexão e uma rotação lateral de 10 a 30, contraindicado a 90 graus, certo? Depois de 6 semanas, aumenta um pouco essa elevação para 135, com 9 semanas um pouquinho mais, depois de 12 semanas liberado. Com 6 semanas aqui na rotação, eu estava de 10 a 30, aumentei para 35,50 e já estou normalizando aqui por volta de 9 semanas, isso próximo do corpo, tá? A 90 graus, no começo eu estava contraindicado e depois progressivamente eu vou evoluindo. Tá vendo que as evoluções são progressivas, tá? Então não precisa ter pressa. Começa com o braço próximo do corpo, bem próximo do corpo, tanto por elevação quanto rotação, e vai progressivamente dando tensão. Imagina que é um tecido que foi suturado e que a gente precisa progressivamente dar uma tensão adequada para que ele consiga excursionar e não ter novas roturas, ok? E esse paciente com a lesão de Bankar, ele vai ter uma evolução muito boa, porque esse paciente ele é jovem. Lembra que eu falei? Ele é jovem, ele tem poucas lesões, porque ele teve provavelmente 1 ou 2 episódios. Então, a estrutura de Bankar para esse paciente é muito boa, tá? Então, o reparo labral, ele está relacionado com uma alta taxa de retorno ao esporte, tá? E aí a gente tem que pensar em frouxidão ligamentar, múltiplos episódios de luxação, lesão de Hill-Sachs, que vão alterar as taxas de recorrência. Então, quanto mais lesões anatômicas eu tiver, pior vai ser o meu prognóstico também desse paciente, ok? Porém, ele vai estar muito bem no pós-operatório. Eu quero mostrar esse caso aqui do paciente, que é muito interessante. Ele me procurou com um pós-operatório, ele tinha 6 semanas, ele tinha ficado de tipóia quietinho, e aí ele queria orientações para o pós-operatório que ele ia fazer em uma outra cidade. Então, ele fez, ele chegou para mim sem tipóia, tinha acabado de tirar a tipóia, e eu pedi para ele fazer alguns movimentos. Sem eu fazer nada, olha como esse paciente já estava. Então, vocês veem que esse paciente jovem, ele tem um pouquinho de diferença no pós-operatório do braço esquerdo, que é o braço que ele operou, tá? Mas pensa o seguinte,
ele foi evoluindo muito bem. Esse é aquele paciente jovem que fez uma sutura de bancar, que teve um episódio de luxação. Então, essa articulação está tranquila de se fazer, porque a sutura é anatômica. Então, ele simplesmente reparou o labrum, ele refez a anatomia. Ele consegue recuperar o movimento muito bem. E o pós-operatório é muito bom. Só que aí eu tenho o contrário, eu tenho que pensar, se esse paciente vai evoluir muito bem, eu tenho que tomar cuidado com ele. Esse vai ser o paciente que eu tenho que segurar mais, porque eu sei que ele vai evoluir bem. Então, se eu sei que ele vai evoluir bem, é o paciente que eu tenho que segurar um pouquinho, porque ele pode vir a ter novos episódios de luxação. Imagina, ele está assim com 6 semanas, imagina com 12. Ele já vai estar querendo voltar ao esporte dele, mas eu vou ter que segurar um pouco para que ele não tenha esse risco de uma nova luxação, ok? Quando a gente fala de um tratamento cirúrgico não anatômico, a gente tem que lembrar do bloqueio ósseo, ou seja, cirurgia de Bristol ou Latarjet. Então, até agora a gente falou de reparos anatômicos, agora eu vou mostrar um pouquinho o reparo não anatômico, que é uma cirurgia um pouco mais agressiva, que a gente tem excelentes resultados, porém é para um outro público. Então, lembra, a sutura de bancar é para o público que tem uma lesão, poucos episódios e é jovem. Esse aqui, o reparo de Bristol-Latarjet, a cirurgia de Bristol-Latarjet, a gente vai pensar muito mais nos pacientes que têm esporte de contato, de grande contato, porque eu vou mudar um pouco a anatomia dele e ele vai ter uma fixação um pouco maior do que somente a sutura de bancar. Então, o que é feito nessa cirurgia? É retirado o tendão conjunto do processo coracoide, colocado aqui na região antero-inferior da glenoide, para aumentar um pouco mais essa área de contato da glenoide, como essa imagem está mostrando aqui, e esse tendão conjunto fazer o papel do meu ligamento quando ele levantar o braço em abdução e rotação de 90 graus. Então, ele aumenta a superfície da glenoide, promove esse efeito sling, que é esse efeito do tendão conjunto de estabilização dinâmica da cabeça humeral. A gente tem que pensar agora não só na sutura de tecidos moles, mas principalmente na consolidação óssea, tá? Então, foi retirado um pedaço de osso e colocado em outro local, fixado com parafuso. Então, tem que pensar em consolidação óssea. Aí é um pouquinho diferente, tá? Por isso que o paciente vai vir com uma radiografia para o médico poder avaliar a qualidade dessa fixação óssea. E aí eu tenho que pensar, se esse tendão conjunto foi modificado e ele está preso no osso, é onde eu vou ter que tomar cuidado. E quem que está preso nesse tendão conjunto? Coracobraquial, peitoral menor e o bíceps, cabeça curta. Então esses 3 músculos a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de ativar eles nessa fase de consolidação óssea. Essa cirurgia, ela tem um problema, que é o seguinte, como muda a anatomia da articulação, ela vai ter uma restrição para rotação lateral. Então, o déficit de rotação lateral nesses pacientes, ele é esperado, tá? De uma forma menor, mas é esperado, principalmente porque eles têm que abrir o músculo do subescapular para conseguir acessar essa articulação. E esse tendão conjunto, ele vai ficar inserido no meio do subescapular. Se o subescapular está aqui um pouco mais travado porque está com esse tendão conjunto, ele vai perder um pouco da rotação lateral. Então, a principal causa de perda de rotação lateral é o posicionamento do enxerto no meio do músculo do subescapular. Ok? E aí, no protocolo pós-operatório, vou voltar aqui para a gente pensar um pouquinho. Então, nesse pós-operatório, quando eu não tenho mais a sutura de bancar, ele fez uma mudança não anatômica desse enxerto para colocar lá na glenoide no meio do músculo do subescapular. Então, a gente tem que pensar em consolidação óssea, certo? O que eu não posso fazer? Mexer nos tendões do tendão conjunto que foi retirado lá junto com o coracoide, certo? Bíceps, coracobraquial e peitoral. Então, não posso pensar em fazer movimentos que exijam desses tendões. Ok. Eu posso fazer amplitude de movimento quando? Quando eu tiver uma boa consolidação óssea. E, novamente, não é porque é um atleta de outro esporte que eu vou tratar diferente. Eu vou pensar em função, rotação lateral e elevação. Se eu pensar nesses dois,
Progressivamente eu vou evoluindo conforme a consolidação óssea vai melhorando. Então, antes de 3, 4 semanas, eu não preciso necessariamente ficar ganhando muito o esforço do paciente. Eu vou pensar muito mais em ganhos passivos do que ganho ativo, para que eu não mexa muito esse processo coracoide que está sendo consolidado. Então, a gente tem que pensar muito bem no ganho de movimento de rotação lateral, principalmente abaixo, porque é onde ele vai ter essa perda por causa do subescapular. Então, quanto no começo a gente conseguir ganhar progressivamente, não é agressivo, é progressivamente essa rotação lateral, melhor ele vai ficar do prognóstico também, tá bom? A rotação lateral nesse paciente vai ser a maior dificuldade nossa. Então, a gente vai ganhar elevação bem, vai ganhar abdução, vai ganhar vários movimentos e a rotação lateral vai ficar com a gente durante muito tempo na reabilitação. Então, nessas fases iniciais, não fazer movimentos ativos, como eu disse, por causa do tendão conjunto. Pensando aí de 4, 5 semanas, movimentos escapulares, ganho de rotação lateral, tá bom? Depois de 6 a 9 semanas, começar fortalecimento do músculo, dos músculos do ombro, de uma forma progressiva, tá? De 10 a 15 semanas, fortalecimento de bíceps, peitoral maior, então só aqui que eu vou começar a mexer um pouco mais nos tendões conjunto, tá? E depois, treino específico da modalidade esportiva, ok? Depois de 16 semanas. Então, estou pensando aí em 4 meses, ok? Então, até 10, 9 semanas, começando para a terceira fase com 10 semanas, eu vou me atentar principalmente ao fortalecimento dos músculos escapulares e ganho de movimento. E o bíceps, peitoral menor, coracobraquial, eu vou segurar um pouquinho mais, ok? Essa cirurgia, ela é muito boa para o paciente com instabilidade anterior, tá? Ela está associada com menores taxas de recorrência, quando comparado só com a sutura de Bankar, porque ela é uma cirurgia não anatômica, então ela fixa um pouco mais essa articulação, a recorrência é muito menor, tá? O resultado, ele é muito bom, porém ele tem um pouco dessa perda de movimento, como a gente falou, tá? E o bloqueio ósseo por artroscopia, que é o que está sendo desenvolvido atualmente, ele parece ter melhores resultados também. Olha como a diferença do paciente de bloqueio ósseo. Então, ele tem uma elevação boa, porém, dá uma olhada na rotação lateral desse paciente. Olha como é bem mais restrita para a rotação lateral, porque realmente tem esse tendão conjunto aí no meio do subescapular. Ele vai evoluindo, ó, você vê que em 8 semanas ele tem uma elevação excelente, abdução muito boa, porém dá uma olhada na rotação de novo. Bem travada. Então, a rotação lateral nesse tipo de cirurgia vai ser uma coisa que a gente vai levar aí adiante durante muito tempo. Agora, eu queria comentar para vocês uma outra cirurgia alternativa que pode ser feita, que é o reparo de Bankar mais o reemplissage, tá? O reemplissage é uma técnica, deixa eu até mostrar aqui, que ele vai modificar o tendão do infraespinal, então aquele defeito da cabeça humeral, ele vai modificar, pegar o tendão do infraespinal e cobrir o defeito com o tendão do infraespinal. Então ele vai como se colocasse o defeito ósseo que faz com que ele tenha essa luxação de ombro extra-articular. Então ele não vai ter esse contato ósseo aqui. O tendão do infra vai ser uma barreira para isso. E aí nesse caso é interessante porque é o seguinte, ele fez o reparo de Bankar e fez o replissage. Só que aqui a gente mexeu num tendão, certo? Se a gente mexeu num tendão, ele vai ter uma coisa que nas outras cirurgias não tinha. Nas outras cirurgias ele não mexeu nenhum tendão, foi só ligamento ou osso. Então, ele conseguiu mexer ativo bem. Agora, nessa cirurgia, o ativo vai estar um pouco prejudicado nas fases iniciais. Então, dá uma olhada aqui, por exemplo, como que ele vai estar com 6 semanas. Uma rotação lateral bem restrita, né? Por causa do infra, que ele travou. E olha o movimento ativo também, como vai ser um pouco mais difícil. Porque ele acabou mexendo num tendão. Esse paciente evolui progressivamente, mas você vê que a evolução dele é um pouco mais lenta, porque foi mexido num tendão. E, novamente, a rotação lateral é uma questão para esse paciente, tá?
Instabilidade do ombro, ganho de rotação lateral sempre vai ser uma dificuldade nossa e uma prioridade também. Esse paciente evolui, mas o que eu quero mostrar para vocês é que um pouco mais lento, tá? Porque ele foi mexido num tendão e a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas evolui. Então, por volta de 3 meses, esse paciente tem uma rotação boa, tem um movimento bom e a gente vai progressivamente evoluindo com ele. Eu não quero pressa, tranquilo, pensar que esse paciente vai retornar ao esporte dele muito lá para frente. Não preciso me preocupar aí com 3 meses de pós-operatório que ele já esteja fazendo alguma coisa de esporte. Eu preciso ganhar movimento. O ombro sem movimento não funciona. Então, vamos ganhar movimento no ombro para depois pensar em fortalecimento, retorno ao esporte, etc. Eu vou mostrar um pouco de conduta. Aqui eu só coloquei um sinal comparável, que é para a gente ter sempre uma comparação pré e pós e realizar fotos, vídeos, eu acho super interessante para a gente poder evoluir com o nosso paciente. Eu vou mostrar alguns recursos que a gente utiliza também na fisioterapia para esses tipos de paciente. Então, terapia manual, muito importante para a gente, tá? Com movimentos oscilatórios, principalmente para restabelecer aqueles movimentos acessórios. Então, vou mostrar aqui algumas opções de técnicas de terapia manual, como um deslizamento inferior, para a gente poder ganhar movimento tanto de abdução quanto de elevação, ou uma distração lateral. Esse é um outro jeito que eu gosto de fazer. Os pacientes um pouco menor que eu consigo segurar bem essa articulação, tá? Então, acho que vale bem a pena essas mobilizações, tanto quanto mobilizações articulares passivas, quanto com movimento. Então, aqui é só um exemplo de uma mobilização com movimento para ganho de rotação medial numa paciente, tá? Então, alguns tipos de mobilização articulares são muito bem indicadas para esse paciente para a gente tentar restaurar um pouco esses movimentos acessórios. Em relação à cinesioterapia, nessas fases iniciais, eu tenho que pensar nessa fase inflamatória e álgica aí, de cicatrização mesmo desses tecidos, tá? Principalmente isso aqui, ó, restaurar amplitude de movimento. Ombro sem movimento, fica com isso na cabeça. Ombro sem movimento não funciona, tá? Nessa fase é importante conscientização corporal, então enquanto ele não tem uma amplitude tão boa, eu vou dar muita conscientização muscular, ativação muscular, estabilização, eu vou dar muito exercício para ele aprender a movimentar o ombro, a escápula, o tronco, tá bom? Então, exercício de conscientização, de encaixe escapular, de ativação muscular, tanto aqui à esquerda em cadeia aberta, quanto em cadeia fechada com a mão na parede, são exercícios que vão me ajudar bastante para eu poder educar esse paciente numa fase que ele precisa, que é uma fase anterior, para depois ele progressivamente ir ganhando força e tudo mais. Exercícios escapulares de fase inicial, então eu posso começar em decúbito lateral, que eu tenho uma baixa ativação do trapézio, eu consigo uma boa ativação dos saltadores laterais, ou exercícios de educação de movimento escapular em cadeia cinética aberta, primeiro com o braço abaixo, depois eu vou evoluindo com o braço a 90 graus e progressivamente eu vou colocando o braço dele mais alto. Então vamos começar mais próximo do corpo e depois eu vou colocando esse braço um pouco mais distante do corpo, realmente nessa fase para educar o movimento dele. Exercício em cadeia cinética aberta, por exemplo, para serrátil, eu tenho uma facilidade de fazer esse exercício com o meu paciente nas fases iniciais, tanto para mobilização torácica, então olha como a educação da torácica nesse movimento é muito importante. Em cadeia cinética fechada, a gente também ensinar, é muito, muito bom fazer esse exercício com os nossos pacientes. A gente começa a dar consciência para eles nessa fase inicial, que a gente está ganhando movimento e a gente consegue fazer exercício com segurança também. Foi. Esse estudo aqui é interessante, que ele mostrou esse treino sensório-motor, essa educação de movimento com o paciente desde a fase que ele está de tipóia até as fases iniciais de movimento. Então, a gente restaurar o controle motor dele e dar essas opções de controle motor em todas as fases da reabilitação é muito importante para o nosso paciente. Então, o pós-operatório é muito bom que a gente tem um pouco mais de tempo e a gente consegue educar melhor esse paciente.
Quando a gente fala de ganho de amplitude de movimento em pós-operatório, a gente tem que dar orientação domiciliar. Então, eu tenho que ensinar o meu paciente como ganhar amplitude de movimento. Amplitude de movimento a gente não se ganha de uma hora para outra, é progressivo. Então, aqui são algumas alternativas, como, por exemplo, o cinta, que eu consigo auxiliar para os ganhos finais de movimento, tá? Então, o paciente faz o movimento ativo, com o auxílio da cinta, e depois ele faz a sobrepressão. Aqui é a mesma imagem de lado, para vocês verem. Então, ele faz o ganho de movimento ativo. Chegou no final da amplitude, ela mesma ajuda com outro braço para ganhar o final do arco de movimento. Então, esse tipo de ganho de movimento o paciente tem que fazer em casa, é muito importante, tá? Aqui é só uma outra opção, dela segurando com o cinto em outra opção, e a sobrepressão fica mais difícil, ela poderia apoiar numa porta para poder fazer a sobrepressão, tá? Mas é muito importante. E aqui é um ganho de rotação medial que eu gosto bastante de fazer nesses pacientes. Então, ela auxilia com o cinto de Mulligan, faz a rotação medial ativa e depois faz o movimento final com sobrepressão. Autotratamento, então, eu penso em mobilizações articulares com movimento, certo? Para ela conseguir esse ganho final. Eu penso em exercícios com faixa elástica, eu penso em técnicas analgésicas como gelo, alongamentos específicos. Então, tem que passar a tarefa para o meu paciente. O paciente de pós-operatório sem tarefa para casa não faz sentido, ok? Nessa fase mais intermediária, que eu estou começando a pensar em fortalecimento muscular, eu tenho que pensar em exercícios segmentares, porque ele é um pós-operatório, então ele perdeu muita força, mas assim que eu puder incluir cadeia cinética fechada e treino sensório-motor, é muito importante. Então, eu posso começar com exercícios mais simples, como remadas assim, ou posso dificultar. Então, já começar a trabalhar com estabilização de tronco, trabalhar com outras questões que vão me ajudar posteriormente para esse paciente. Exercício de manguito que eu estava fazendo deitado, agora eu posso fazer em pé, bilateral e começar a evoluir com esses pacientes. Elevações que eu estava fazendo deitado, eu posso começar a fazer em pé e com uma resistência diferente, que é a resistência elástica. Tá? Então, exercícios de estabilização segmentar nessa fase são importantes. E aí eu vou começar a colocar tudo em cadeia, começar a incluir membro inferior, com mobilizações torácicas, e a gente vai dificultando um pouco esse treino sensório-motor do paciente progressivamente, tá? Aqui é um dispositivo que é o Body Blade, que ele faz uma estabilidade do ombro, certo? E eu estou com movimentos oscilatórios constantes em diferentes posições do ombro. E o que é interessante é o seguinte, eu estou mexendo aqui o Body Blade, olha como meu corpo se mexe. Então, eu estou precisando estabilizar e contrair meu corpo como um todo para que meu braço consiga continuar fazendo esses movimentos oscilatórios, tá? Então, o quanto mais eu conseguir dar de tarefas que incluam o corpo como um todo, melhor ainda para esse meu paciente. Treino de suspensão é muito interessante, desde remadas, puxadas, quanto movimento como se fosse um supino aqui. Olha a instabilidade que o paciente fica em realizar o movimento, porque eu estou dando outras características dos meus exercícios e não só pensando no movimento do músculo que está fazendo, mas ele aprender a fazer os movimentos, tá? Nessa fase mais final, eu já tenho um reequilíbrio muscular melhor com exercícios, e aí eu vou pensar muito mais em multiarticular, tá? Pensar em fortalecimento excêntrico, treino sensório-motor avançado, então eu vou evoluindo isso. Tudo que eu vou trazendo mais próximo do meu gesto esportivo, de um arremesso ou de um movimento específico, usando a cadeia cinética desde o membro inferior, tronco e membro superior, vai me trazer grande capacidade. Então, eu posso fazer isso tanto em cadeia aberta, como eu mostrei aqui no vídeo, como em cadeia fechada, eu vou evoluindo nessa fase de treino sensório-motor. Tudo que eu inclua exercícios do corpo como um todo vai trazer benefício para o meu paciente. Aqui são outros exemplos de exercícios. Exercícios com bola, movimentos em cadeia cinética fechada, em cadeia aberta, tira um braço, tira uma perna, muda o centro de gravidade.
Posso fazer 1000 coisas com o meu paciente, aí vamos dar criatividade para a gente conseguir evoluir bem com esse paciente. Aqueles exercícios de estabilização são importantes eu fazer também cadeia cinética do movimento para que eu consiga dissipar bem, ele consiga treinar esse ombro dele realmente no gesto que ele vai precisar. E esse outro exercício aqui é um exercício excêntrico muito bom. Então ele vai estar com uma mão para fora e uma mão dentro aqui do slide com uma toalha, então ele vai deslizar o braço. Só que o exercício é para a mão que está de fora, porque enquanto o tronco dele se desloca para fora, ele tem que segurar tudo com a força do membro esquerdo. Então dá uma olhada no exercício, ó. Ele desliza e volta, e sempre dando comando para ele fazer a força com o braço que está de fora, ok? Nessa fase final, então, eu tenho que complementar com musculação, então, principalmente o atleta, nessa fase é mais ou menos que o paciente que não tem uma alta demanda, ele já está de alta praticamente, certo? E o atleta eu vou complementar com musculação, treinar gesto esportivo, então não adianta nada a gente querer retornar ao esporte se não treinar esse gesto esportivo, fazer exercício com multitarefas e o retorno gradual da atividade esportiva. Então, o treino de gesto esportivo eu posso fazer de uma forma na clínica, progressivo, e depois ir para a quadra, para que eu vá progressivamente evoluindo com esse meu paciente também. Mas é muito importante eu treinar para que ele vá se adequando ao novo posicionamento do ombro dele e todas essas alterações que a cirurgia causou nele também. Quando a gente fala de critério de retorno ao esporte desses pacientes, é muito difícil para o ombro. Acho que esse é um dos tópicos mais difíceis para a gente falar do ombro, porque a gente tem que ter uma amplitude de movimento boa, porém, nesses casos de instabilidade, talvez o déficit de rotação lateral apareça. Então, ter 10% de déficit de rotação lateral, nesses casos, às vezes a gente vai ter que aceitar como uma condição para esse paciente, tá? Ele não pode ter dor, acho que isso é primordial, tá? Equilíbrio muscular, aí depende de onde você vai testar também para conseguir ver esse equilíbrio muscular. Importante nesse paciente, sem queixa de subluxação ou teste de apreensão positivo. Então, não adianta nada ele operar por uma instabilidade e continuar tendo instabilidade. Então, ele precisa ter um ombro estável, firme, para que ele possa retornar ao esporte, senão ele pode ter novos episódios ou mesmo essa sensação de apreensão, tá? E aqui eu trouxe a escala do ombro do esportista, que eu vou mostrar para vocês, que é uma escala que foi desenvolvida lá no SET, que mede alguns parâmetros como dor, força, intensidade de treinamento antes e depois da lesão, nível de desempenho esportivo, estabilidade desse ombro e amplitude de movimento, tá? Uma escala de 0 a 100 que a gente consegue fazer com esse paciente para ver se ele também está com um retorno ao esporte adequado ou não. Só que quando a gente fala de retorno ao esporte, na instabilidade é muito complicado também. Vamos pensar o seguinte, essa cirurgia de Latarjet, que é de bloqueio ósseo, olha como são as taxas de retorno. Elas são de 88%. Então, excelente, esse paciente vai retornar ao esporte. Só que desses, só 72 vão voltar no mesmo nível. Então, eu tenho aí mais ou menos um quarto dos pacientes que não vão voltar no mesmo nível do que eles eram antigamente. Quando a gente fala de esporte de contato, isso cai um pouco mais, 69%, tá? E esportes overhead por volta de 80%. Então, lembra, a instabilidade está muito envolvida com contato. Esportes de contato, menores taxas no mesmo nível. Esportes no geral, ou overhead, um pouco melhor, porque ele vai conseguir fazer esse gesto sem essa questão da instabilidade. Uma coisa interessante também, tempo de retorno por volta de 6 meses, porém isso varia bastante. Então, tem paciente que evolui muito bem com 3 meses, eu acho muito cedo isso, mas por volta de 8 meses. Hoje a gente vai pensando na reabilitação mais tempo um pouco para o retorno ao esporte. Então, essa cirurgia ela tem uma alta taxa de retorno, porém, metade desses pacientes provavelmente não vão voltar no mesmo nível esportivo anteriormente. Isso que é o maior cuidado. Não adianta só a gente pensar, você voltou para o esporte? Já voltei. Mas em que nível que você voltou para esse esporte também?
tá? Quando a gente fala da cirurgia de Bankar, que a gente tinha falado anteriormente, ela tem maiores taxas de retorno, uma melhor percepção do ombro quando vai arremessar. Então, lembra que é uma cirurgia anatômica. Então, ele voltou à anatomia normal. Quando a gente fala da cirurgia de bloqueio, mudou a anatomia. Então, a lesão de Bankar, a sutura, vai causar uma percepção subjetiva muito melhor do ombro para esse atleta. Porém, ela está associada com maiores taxas de recorrência, porque é uma cirurgia, teoricamente, que só sutura o que estava machucado. Ele pode ter novos episódios. Agora, com a cirurgia de bloqueio, ele vai ter uma maior estabilização, uma maior fixação dessa articulação, um pouco de perda de rotação, que vai fazer com que essa taxa de recorrência também caia, tá? Então, esportes de contato ou overhead possuem taxas de retorno mais baixas em ambos os procedimentos, tá? Agora, uma grande questão que eu quero finalizar a aula com isso é a gente pensar o seguinte: na escolha cirúrgica desse paciente, ele vai fazer ou um reparo de Bankar por artroscopia ou um Latarjet, por exemplo. A gente tem que pensar assim, se eu for pensar em retorno ao esporte, a artroscopia é melhor, porque ele retorna com uma sensação subjetiva do ombro melhor, melhor arremesso, tudo mais. Porém, as recidivas são maiores. Agora, quando eu estou pensando no Latarjet, o retorno ao esporte talvez seja um pouco menor, mas a recidiva é maior. Então, a gente tem uma balança importante para pensar. Se eu quero que o atleta volte, é um esporte de muita precisão, ele precisa de muita pressão, ele precisa de movimento, então talvez a artroscopia com reparo de Bankar seja mais adequado, só que eu vou estar ciente de que ele pode ter uma nova lesão. Porém, se eu preciso de um esporte que não demanda tanta amplitude, por exemplo, o rugby, ele não precisa de tanto movimento fino acima da cabeça, ele precisa de estabilidade, porque ele vai ter muito trauma, aí o Latarjet talvez seja mais indicado. Então, a nossa maior dúvida hoje é saber qual paciente vai se adequar para o tratamento que a gente vai propor para ele junto com a equipe médica, tá bom? Eu acho que essa é a maior dúvida que a literatura hoje traz, e eu queria trazer para vocês pensarem também. Eu espero ter falado um pouquinho para vocês e conseguido fazer com que essa discussão sobre instabilidade do ombro tenha sido boa. Fico muito feliz novamente pela Cinética e pelo Ramiro me convidarem para poder engrandecer esse evento. Fico à disposição para os contatos aqui nas minhas redes sociais, do Ombro no Esporte, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Instabilidade é um tema que daria para falar o dia inteiro. Eu tentei segmentar aí mais ou menos em 1 hora para a gente poder conversar. Então, fique à vontade para tirar suas dúvidas e muito obrigada pela disposição de vocês também. Obrigado e um abraço.